Então tá. Pessoal, vamos começar nossa aula então hoje, ó. A aula de hoje aqui, eu vou dar sempre sequência ao que a gente vem trabalhando em aulas anteriores, tá bom? Então, a aula de hoje, para quem estava na aula passada aí, já viu que eu iniciei alguns programas do Windows, né, como o Word e o Paint, foi só uma apresentação rápida. Hoje eu continuo um pouco com essa parte aqui, falando um pouco mais de formatação, falando um pouco do trabalho de vocês, que vocês fizeram lá da linha régua. Aí eu vou usá-lo um pouquinho aqui para vocês verem aí o papel da linha régua, tá bom? Então, já já eu apresento a atividade de vocês. Então, antes disso, eu vou iniciar aqui algumas operações do programa WordPad e do programa Paint. Aí, antes que alguém se esqueça, aí a atividade foi relacionada à linha régua, tá bom? Que eu tinha indicado lá e os vídeos que eu indiquei para vocês, tá? Na aula de hoje, a matéria da aula de hoje, na apostila, vocês vão encontrar lá na página 15, tá bom? Até a página 25, tá certo? Então, da página 15 à página 25, vocês vão encontrar o conteúdo que eu vou estar tratando na aula. Eu vou agora chamar, então, o programa Windows. Eu vou direto para a tela do Windows. Eu vou sair daqui da apresentação, do PowerPoint, tá? E aí eu vou estar usando o programa Windows na tela dele normal para me poder estar iniciando o programa com vocês, tá? Pessoal, novamente, tá? Apesar das lives serem sempre rápidas, né, curtinhas, elas são completadas com as aulas que eu indico para vocês. Então, é muito importante vocês verem aquelas aulas, porque uma coisa a gente vai ligar com a outra e aí no final a gente vai estar trabalhando todo o conteúdo do programa Windows, tá? Bom, como nós já vimos em aulas anteriores, o programa Windows ele é muito importante, porque é ele que permite a gente começar a operar o computador, iniciar o computador. E uma coisa que o Windows tem é que ele tem vários programas. Ele vem, além de poder controlar a máquina e todos os recursos do computador, ele vem consigo outros programas. Um deles que eu já apresentei para vocês é o programa chamado WordPad, né? Ele é um programa para digitação de texto, tá? Diferentemente do bloco de notas, ele permite que a gente monte um texto com uma apresentação melhor, né? Utilizando formatação, permitindo trocar o tamanho da letra, cor, fazendo parte de alinhamento do texto na planilha, na tela, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, por enquanto, digitar um texto simples, tá? Ó, aula de informática, mas eu vou daqui a pouco dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou copiar algum texto lá da internet para mandar para cá para a gente fazer um teste, tá bom? Então, eu coloquei aula de informática e aqui eu vou colocar curso em aulas online. Pronto. Agora eu quero pegar aqui esse texto, aula de informática, quero colocar ele num tamanho maior, numa cor diferente. O primeiro passo, pessoal, é selecionar o texto, né? Tem que selecionar a área a ser formatada. Se você não selecionar, ele não vai entender que é aquela parte que você está vendo ou que você está imaginando. Se você não selecionar e simplesmente formatar aqui, ó, ele vai aplicar a formatação a partir do traço que está piscando. O traço que está piscando é o cursor, a gente vai chamar, tá, gente? Ó, então, eu vou fazer o seguinte, ó, seleciono aula de informática, e aí eu vou aplicar cor vermelho, e o tamanho da letra, eu vou aplicar tamanho 14 ou 16, ó, no caso 18. E eu também vou fazer o seguinte, ó, vou pedir para ele centralizar. Agora, pessoal, já entra o conceito aí do estudo que vocês fizeram. Quando eu centralizei, ele centralizou, tá, utilizando como referência a linha régua, a margem esquerda e a margem direita, tá bom? É isso que ele fez, tá? Eu vou utilizar aqui um dos itens da nossa aula, que é a lupa, tá? Ó, eu já vou utilizar a lupa aqui para me poder mostrar para vocês de forma prática o que ela faz, tá? Então, aqui no Windows, ó, eu vou clicar no botão iniciar e vou pedir para ele acionar o programa Lupa, né? Ó. Aí, quando eu chamo o programa Lupa, o que eu consigo fazer aqui, ó, é dar um zoom na minha tela e poder
destacar algumas partes da tela, tá vendo? Ó? Então fica melhor para a gente poder acompanhar uma aula em que você esteja mostrando um slide, um retroprojetor, tá bom? Então, quando você utiliza a lupa, né, ó, eu vou aumentar mais um pouco, ó, agora eu posso mostrar para vocês, pessoal, vou clicar no início e aqui eu vou selecionar a cor da letra. Agora vocês conseguem ver exatamente aonde eu estou indo por conta da lupa que está aqui embaixo. Olha ela aqui, ó. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom para 200%. Bom, eu acredito que alguns de vocês tenham o programa Windows aí, tá? Então, eu vou mudar o meu WordPad aqui, ó. Eu vou pedir para ele mostrar os elementos que estão aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou desmarcar o minimizar a faixa de opções, ó. Eu desmarquei, ele passa a mostrar todos os elementos, ó. Tá bom? Então, mesmo que eu clique aqui embaixo, ele continua mostrando todos os elementos, tá bom? Eu vou fazer uso agora do recurso de Ctrl+C, Ctrl+V. Para isso, eu vou utilizar até a calculadora. Por exemplo, ó, a soma de valores, né, ó, abaixo é. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou digitar 1.200, eu vou digitar 90, eu vou digitar 54 e eu vou digitar o número 17. E eu vou somar isso na calculadora do Windows. Para isso, preciso iniciar a calculadora do Windows. Ó, botão iniciar, calc. E agora, Professor, oi. você não colocou valores, você colocou velores. Ah, deixa eu corrigir aqui então, gente. Ó, opa, valeu. Valores. Valores, pronto, é isso aí. Vamos voltar para a calculadora? Pessoal, vou mostrar aqui a calculadora de uma forma que eu consiga enxergar os valores que eu digitei no programa também, né? No WordPad, tá bom? Eu estou usando a calculadora programador, eu vou pedir para ele mudar para a calculadora padrão, ó. A calculadora padrão, ela é mais simples, o visor dela. Você muda essa opção aqui, ó, nesses tracinhos, são o menu principal dele, ó. Calculadora científica, programador, conversor. Geralmente a gente usa padrão e na área da informática a gente usa muito programador. Se a gente pegar um professor de física, um professor que trabalha com ciências, tal, ele provavelmente ele vai dizer que ele usa muito a parte de conversor, a parte científica, ou, tá? Então é normal isso, tá? Para o nosso caso, o padrão já é o suficiente, ó. Aí eu vou dizer o seguinte, 1.200, né, ó, vou aqui subir ela um pouquinho, 1.200, tá vendo? Mais, e aí eu pressionei o mais, 90, mais, ele tá somando, gente, ó, 54, mais, eu estou usando o mouse também, né, poderia estar usando o teclado, tá? Mais, né, agora que eu coloquei mais, eu vou colocar o último número, que é 17. Eu vou clicar no sinal de igual, ele vai me apresentar 1.361, aí eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar aqui e ele vai permitir que eu faça o copiar colar, tá certo? Então vamos copiar esse valor, tá? Vou copiar esse valor aqui, ó. Agora eu vou lá no Word e eu colo. Pessoal, quando eu copiei esse valor aqui, ele copia para a memória do computador, tá bom? Então, assim, já está na memória do computador. Quando eu pedir para ele colar, ó, a soma dos valores abaixo é, quando eu clicar com o botão direito e pedir para ele colar, ele vai colar o que estava lá no total da calculadora, tá bom? Isso aqui é o que nós chamamos também de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, como eu gostaria de falar um pouquinho do trabalho de vocês, que são as partes da linha régua aqui, ó, eu vou colar um texto maior aqui, tá bom, gente? Então, eu vou levar para a linha de baixo aqui, ó, eu vou dar Enter, né? E eu vou colar um texto aqui. Esse texto eu vou pegar lá da internet. Então, eu vou abrir o navegador, tá? Vou abrir aqui o navegador. No navegador, eu vou pedir para ele pesquisar um texto para mim aqui. Vou pesquisar sobre São Paulo, tá bom? Então, aqui no Google Chrome, eu vou colocar para ele a história São Paulo. Tá vendo? Ó?
Aí vai vir vários sites falando sobre a história de São Paulo, tal. Eu não quero um texto muito longo, tá bom? Então eu vou procurar nesse aqui mesmo, ó, vamos ver, ó. Aqui eu tenho um texto, tá vendo? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V só para mostrar para vocês, pessoal, o uso lá no WordPad, tá bom? Então, é somente um exercício que a gente vai estar fazendo. Se eu tirar o zoom aqui, ó, vocês vão enxergar melhor o que eu estou fazendo, mas não vão conseguir ler porque a letra fica pequena, tá? Ó. Mas vão perceber, ó, que eu vou selecionar o texto e eu vou dar um botão direito, copiar, vou lá para o WordPad, ó, botão direito, colar. Pronto, ele já colou. Pessoal, agora eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, vou deixar só a aula de informática, e aí eu queria falar para vocês a ideia de parágrafo. Quando você faz isso daqui, ó, por exemplo, ó, boa tarde, e dá Enter, esse Enter, ele fez essa linha virar um parágrafo para o programa, tá bom? Eu quero dizer para vocês, então, o seguinte, ó, quando vocês digitam uma frase, um texto, que ele é só uma linha ou meia linha, não tem problema, ele é considerado pelo programa como um parágrafo. Por exemplo, ó, o carro está à venda. Tá vendo? Se eu der Enter, isso para ele é considerado um parágrafo. Agora, imagine eu fazer um texto mais longo. Por exemplo, ó, hoje é quinta-feira, estamos tendo aula de informática. Por conta do Covid, tá vendo? Ó? Covid-19, nossas aulas estão sendo... Ó, ele foi para a linha de baixo, pessoal, sozinho, automaticamente, tá bom? Ou seja, ó, ele está delimitando, né, ele está limitando ali a margem direita. Então, automaticamente, ele foi para a linha de baixo. Pessoal, essas duas linhas, elas fazem parte do mesmo parágrafo. Então, se eu continuar aqui, ó, nossas aulas estão sendo online e, por isso, temos que ficar atentos à atividade. Então, gente, ó, vou dar Enter, ó. Pronto, essas duas linhas é um parágrafo. O que eu quero dizer com isso? Ó? Vocês fizeram uma atividade para mim que vocês indicaram que esse item aqui, ó, ele controla a margem à direita, o espaçamento à direita, tá vendo? Ó? Esse item aqui, ó. Então, quando você coloca o cursor aqui, ó, tá? No meu caso, aqui nessas duas, nesse parágrafo que tem duas linhas, quando eu modifico ele aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai modificar, pessoal, automaticamente, ó, as duas linhas. E se eu diminuir muito, essas duas linhas vão ficar tão estreitas que vão virar três linhas. Mas ele controla tudo automaticamente. O que eu estou tentando passar para vocês, ó, que por ser um parágrafo, você não precisa, ó, fazer isso. Tá vendo? Ó? Você não precisa selecionar com o mouse o parágrafo inteiro, tá bom? Caso vocês selecionem, não está errado, não está errado, tá bom? Mas eu preciso que vocês entendam que o programa compreende o que é um parágrafo, independente da quantidade de linhas. Já no caso aqui do carro, o carro está à venda. Quando eu coloco o cursor aqui, que eu vou olhar lá na linha régua, eu percebo que ele está ainda à direita. Ó. Se eu deslocar ele para a linha número 9, na verdade, ó, não vai mudar nada. Por quê? Porque o texto é curto. Ele só vai mudar ó, quando eu trazer ele para mais, ó lá, para mais perto ainda. Ó. Tá vendo? Ó? Vou trazer para o número 3, ó, ou 2,5. Ó. Agora ele mudou. Ó. O carro está à venda, ele colocou na linha de baixo. Gente, ele faz isso automaticamente, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a linha régua, para vocês perceberem que ele vai mudar, ó. Olha o carro está à venda, ó. Vou puxar um pouquinho, ó. Tá vendo? Eu vou voltar de novo, e aí eu quero que vocês percebam isso, ó. Eu vou clicar aqui embaixo, hoje é quinta-feira, estamos tendo aula. Olha onde ele indica a margem à direita, ó. Tá vendo o limite dela? Tá vendo aqui entre o 8 e o 9?
Quando eu clico no carro está à venda, olha onde ele indica a margem à direita, tá bom? Então, são marcações diferentes, tá bom? Dá para marcar tudo de uma vez só, professor? Dá sim, ó. Nesse caso, você seleciona todos os parágrafos que você quer e aí você marca, tá? Você marca ele e aí ele vai indicar, ó. No caso, eu coloquei 10, ele indicou tudo 10. O que ocorre que o carro está à venda é uma linha que tem pouco texto. Se a gente estreitar bem aqui, ó, a gente vai perceber ele mudando, ó. Ele mudou todo mundo agora, ó. Se eu trouxer um pouquinho mais para cá, ó, ainda a venda está na linha de baixo. Se eu trouxer mais um pouco, agora já está tudo na mesma área, tá bom? Aproveitando que a gente está aqui, e agora vocês conseguem perceber, ó, essa área aqui do parágrafo, tudo isso mexe com o parágrafo. Por exemplo, ó, ele vai colocar o alinhamento à direita, olha lá, gente, ó, à direita, né? Ele vai colocar o alinhamento à esquerda, você pode centralizar o texto, ou você pode deixar justificado. A gente chama de justificar. O que é o justificar? Ó, ele faz um alinhamento certinho entre o espaçamento esquerdo e o espaçamento direito, tá bom? Esse é o justificar, ele é muito utilizado. Bom, falando do trabalho de vocês, quando vocês puxam só o primeiro item da linha régua, ele desloca apenas a primeira linha, não desloca as demais. As demais, à esquerda, temos que mexer com tudo, ó. Tá vendo? Então, a primeira setinha, ó, ele desloca apenas a primeira linha, ó. Se eu deixar tudo alinhado, todos eles começam, então, juntos à esquerda. Se eu deslocar ele um pouquinho para a direita, a primeira linha ele desloca para a direita, ok? O papel da linha régua é a gente poder enxergar essas posições. Vou tirar o zoom aqui e aí eu vou apagar esse texto, tá bom, pessoal? Vou apagar o boa tarde, vou deixar só a aula de informática. E agora eu vou trabalhar com aquele texto que eu copiei da internet, ó. Então, o que acontece, ó? O primeiro parágrafo, eu quero que ele comece a partir da posição 3, ó. E quero que ele termine a partir da posição 12. Tá vendo, ó? A primeira linha, eu quero que ele inicie na posição 5. Olha lá, tá vendo? Quando eu clico embaixo, pessoal, olhem para a linha régua, olhem os indicadores, eles vão mudar, ó. Tá vendo, ó? Vou clicar em cima, ó. E aí eu vou clicar embaixo. Ele muda automaticamente os indicadores, tá bom? Naturalmente, gente, quando a gente vai formatar um texto, a gente sempre usa, né, as orientações de formatação. Tamanho da letra, a cor, a posição. Se você estiver fazendo um trabalho de escola, provavelmente o professor vai indicar. Né? Vai indicar que você tem que usar a letra o corpo 12, o tipo da letra Arial ou Times New Roman. Ele vai dizer que você tem que dar o espaçamento da primeira linha, então você vai seguir isso. Caso ele não peça, né, caso ele fale que você pode formatar do jeito que você achar necessário, que você achar melhor, você tem que usar o bom senso, tá, pessoal? Por exemplo, ó, o que é bom senso, professor? O que o senhor quer dizer com bom senso? Bom senso, gente, é aqui, ó. Aqui é a falta do bom senso. Olha só como é que eu vou formatar esse texto, ó. Ele vai ficar formatado, entendeu? Ele vai ficar com muitas cores, ele está bem destacado, entendeu? Mas o que acontece, ó, a formatação dele está toda estranha. Olha lá, ó. Eu usei cores diferentes, tamanho de letras diferente, tipo de letra diferente, usei letras com tamanho maior, outros menor. Então, a ideia do bom senso que eu estou falando, que é procurar fazer com que o texto fique limpo, claro, fácil para formatar, essa ideia não aparece aqui, tá bom? A ideia do bom senso é isso que eu vou mostrar agora, ó. Eu vou selecionar todo o texto, tá, ó, todo o texto, todos os parágrafos do texto, eu vou ajustar para ele as margens esquerda e direita e o início da primeira linha, tá vendo, ó? Eu vou pedir para ele colocar justificado em todo o texto. Vou pedir que o tamanho da letra seja tamanho 12. A fonte da letra seja verdana, tá? Tem que ser verdana, professor? Não, pode ser outro tipo, não tem problema, desde que fique claro para a pessoa ler. Vou pedir para ele usar uma cor do tipo
um preto ou um azul escuro aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou tirar esse fundo amarelo, não ficou bom, sem cor, ok? E aí, dependendo do tamanho da letra, você pode até usar, ó, um itálico aqui para dar um, né, fazer um pouco diferente. Ou você pode escolher um outro tipo de letra, tá? Mas que, tá vendo, ó, que não dificulte a leitura do texto, tá bom? Para ficar bom para nós enxergarmos aqui, eu vou colocar tamanho 14. É uma letra já grande, tá? Se eu colocar um zoom aqui, vocês vão perceber que essa letra aqui já tá boa. Então, o bom senso que eu falo, ou a gente procurar deixar o texto limpo, claro, é a gente fazer uma formatação que fique fácil, agradável para a pessoa ler, tá bom? Vou minimizar o programa WordPad, porque eu gostaria de falar do teclado virtual e do Paint. Teclado virtual, gente, do Windows, é um recurso que ele tem duas utilidades, tá bom? Um dele é o que eu vou chamar de acessibilidade, tá bom? Pessoal, imagina uma pessoa que vai usar o teclado e ela, por algum motivo qualquer, ela está com dificuldade em utilizar todos os dedos. Vamos supor que ela machucou o dedo, ela cortou, está com o dedo imobilizado, a mão imobilizada, ela não consegue usar todos os dedos, mas ela conseguiria, de certa forma, utilizar o mouse. Então, ó, se você habilitar o teclado virtual, a pessoa, ó, mesmo com certa dificuldade, ó, ela vai conseguir digitar, né, ó, utilizando esse recurso. Ó. Estou usando, tá vendo? Ó, usando o teclado. Eu estou usando o mouse, né, pessoal? Ó, o teclado virtual. Então, a ideia do teclado virtual tem duas utilidades. Uma delas é acessibilidade, ou seja, ó, é tornar acessível. Ô, professor, Oi. tem como, tipo, no programa que você tá usando, tem como, tipo, assim, diminuir a cor da letra? Diminuir a cor da letra, o tamanho da letra ou a cor? A cor, na A verdade, cor. a cor, pessoal, esse programa não, ele vai usar uma cor numa letra, né? Ele vai usar uma cor só, que a gente vai chamar ela de cor sólida, Ah, tá. tá bom? Mas eu tenho 16 milhões de cores para escolher, 16 milhões. Agora, se eu usar um programa como Photoshop, CorelDRAW, tá? Fireworks, aí eu consigo usar várias cores numa única letra mesmo. Aí esses programas têm esses recursos, tá? Pessoal, então, ó, a ideia do teclado virtual, primeiro é essa, ó, estou usando o teclado virtual, ou seja, é permitir com que uma pessoa que não, por questões físicas, limitações, não está conseguindo usar o teclado, ela consiga usar o teclado. E a outra, gente, é bem simples, ó, imagina que por algum motivo o seu teclado, ele tem uma tecla com defeito, ou a tecla fica prendendo, por exemplo, a tecla A, a tecla S, a tecla, enfim, e toda vez que você vai usar a tecla A, ela não funciona. E aí você não consegue usar o computador direito. Então você pode habilitar o teclado virtual e toda vez que você for digitar casa, vou digitar casa, ó. Agora eu estou usando o meu teclado, por exemplo. Hoje estou usando o meu teclado físico, ó, meu teclado físico. Agora eu vou colocar, ó, hoje, agora eu estou usando o virtual, ó. Hoje, tá vendo, ó? Então, a ideia do teclado virtual é quando uma tecla, tá, do seu teclado tiver com defeito, você pode estar chamando ele e funcionar. Eu vou minimizar ele aqui, ó, ele continua Ô, funcionando. professor, Sim? mas, tipo, as teclas que estão no teclado virtual é as mesmas que você tá usando? Elas são as mesmas, só que quando eu estou usando o teclado virtual aqui no caso, ó, agora eu fico usando o mouse, você vê que ela fica mudando de branco. Agora, Ah, quando eu começo a digitar, por exemplo, ó, agora estou digitando, ó, não muda nada, ó, eu estou realmente usando meu teclado físico. Estou digitando, ó, estou digitando, né, ó, A, B, C, D, E, F, tá vendo, ó? Aqui é. Agora, quando eu clico lá, você percebe, você vê eu clicando. Tá? Pessoal, e se for uma letra maiúscula? Você não tem problema. Ó. Liga o Caps Look, tá vendo? Ó? Ele deixou azul, ó, marcado. Agora, olha como que fica a aula. Ó. A aula aparece em maiúsculo. Vou dar Enter, ó. Ele aceita o Enter. Tá? O teclado virtual
você estiver usando aí o Windows, ele tem no seu computador sim. Ele é um Ô, programa. professor, mas e o teclado virtual? Tipo, quando for colocar um acento, é como que tem que colocar? É igual você faz no físico. É igualzinho. Por exemplo, ó, no físico, como é que eu coloco, como é que eu digito José, né? Ó, como é que eu digito José? Sem usar o teclado virtual, né? Eu coloco a letra S, aí eu pressiono um acento, tá bom? Esse acento que eu estou usando aqui, pessoal, é acento circunflexo, ele está do lado da letra P de Paulo. Agora eu pressiono a letra E, ó. E no teclado virtual, como é que fica José, ó? No teclado virtual fica assim, ó. Eu quero somente a letra J maiúscula, ó. Shift J, tá vendo, ó? O S, acento, ó, acento e aí a letra E, ó. É igualzinho. Então, o que eu faria no teclado físico, eu faria no teclado virtual, tá bom? Para me concluir aqui a atividade da aula de hoje com vocês, eu vou abrir o programa de desenho. Na aula passada, eu fiz um desenho muito assim e tal, não foi aquela coisa toda. Hoje eu gostaria de fazer alguma coisa melhor, mas eu acho que o nosso tempo não permite. Então, rapidamente aqui, ó, eu vou fazer aqui uma árvore aqui, ó, tá bom? Vou fazer uma árvore aqui só para a gente trabalhar ela, ó, e vou mostrar para vocês alguns Professor, cuidados na hora de você ele não é pintar. primeiro, professor. Pessoal, na hora de pintar aqui, ó, tem que ter cuidado. Por exemplo, ó, eu vou querer pintar aqui embaixo, ó, de verde claro, tá bom? Se eu chamar aqui o balde ele pinta. Só que como aqui está aberto, ó, ele vai pintar tudo, ó. Tá vendo? Então, tem que tomar cuidado, teria que fechar aqui, ó. Por exemplo, posso fechar aqui a árvore? Se tiver tudo fechado, pode, mas observe que aqui está aberto, ó. E aqui embaixo está aberto. Então, quando eu pintar aqui, ó, ele pinta toda a árvore. Eu gostaria que ele pintasse somente a parte de cima. Então, o que que você faz? Ó? Pega o lápis ou o pincel, ó, e fecha a área, ó. Fecha aqui, ó, né? Não tem problema que não ficar muito bacana, mas a ideia, olha lá, ó. Aí Ô, depois aqui professor, embaixo, vou fechar de marrom. Oi? tem como também, tipo, você colocar o preto ali, tipo, fazer que é os toquinhos e Ah, ficar, tipo, fechando e ao mesmo tempo fazendo detalhe. então, ele tem o zoom também, tá, pessoal? Assim, ó, se eu clicar aqui no exibir e eu colocar zoom, tá vendo? Ó, vocês vão perceber, ó, que a gente consegue olhar aqui, ó, em que área que está aberto, ó lá, ó, ou área que está fechada, tá vendo? Ó, aqui está aberto, ó. Eu teria que fechar aqui esses pontinhos. Então, na ferramenta zoom, a gente consegue ter esses recursos aqui, tá? Pessoal, vou mostrar o trabalho de vocês antes da gente continuar com a nossa aula, porque agora eu já tenho a maioria dos alunos presentes aqui agora, tá bom? Está presente na nossa aula, tá o Rodrigo, a Daniela, praticamente todo mundo fez o trabalho, tá, gente? Isso é muito bacana, tá bom? Então tá presente aqui a Daniela, o Rodrigo, né? O David, o Ô, Jonathan. professor, Jonathan, você tá calado hoje, o que acontece? Jonathan? Eu? Você está quieto hoje por quê? Hã? O Jonathan hoje está muito quieto, hein, gente? Não sei não. Hein? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, sobre o ô, trabalho de vocês. professor, Oi. é que agora eu troquei de e-mail, tá, professor? Ah, você trocou? Manda um e-mail para mim. Manda falar, professor, troquei o e-mail, agora meu e-mail é isso aqui, aí eu vou saber, tá bom? E aí eu dou um oi para você lá. Pessoal, é o seguinte, ó, eu passei uma atividade para vocês, tá? E aí vocês fizeram essa atividade. Eu tenho feito o trabalho aqui, o Rodrigo, tá bom? Eu sempre peço que no próprio caderno aqui, ó, procure deixar identificado certinho, né? Ó, o seu nome, o nome do professor, a data do dia que você está entregando, no dia que você fez, não tem problema, tá bom? Tá aqui o trabalho Foi do no Rodrigo. primeiro dia que você mostrou, professor. Ah, muito bem. Ó, ele desenhou aqui, gente, ó, a linha régua, ó, bacana. É assim mesmo, viu, Rodrigo? Ó, aí ele desenhou aqui os detalhes e aí ele fez lá a explicação de cada símbolo da linha régua, tá bom? Aí eu tenho o da Daniela Okama, tá aqui, ó. Ela também fez o desenho aqui, ó. Dá para a gente perceber aqui, ó,
o indicador da linha régua, né? O indicador da margem à direita, tá? Então, é bacana porque isso vai reforçando para vocês a função de cada símbolo da linha régua. E um detalhe, tá, pessoal? Quando a gente for usar outro programa de texto, esse recurso aqui vai aparecer lá e aí vocês já vão saber, já vão conhecer, tá bom? Então, o trabalho da Daniela está direitinho, ela fez certinho, colocou a turma, colocou o tema, é sobre régua, né? Sobre régua? É, sobre régua do programa WordPad, é isso mesmo. O trabalho do Jonathan também, ó, caprichou aqui no desenho, tá vendo, pessoal? Muito legal. Então, assim, fica muito bom esse trabalho de vocês, tá, pessoal? Eu estou guardando todo esse material, tá? Eu não estou. Esse material está sendo guardado comigo aqui, como as aulas que eu estou gravando de vocês, todas essas aulas estão sendo gravadas, tá bom? Todas essas aulas estão sendo gravadas. Gente, ó, a gente vai fazer uma atividade diferente para a semana que vem. Essa atividade, ela vai dar um pouco mais de trabalho para vocês, tá? Por quê? Ó, eu vou pedir para vocês assistirem a aula 5, eu vou mandar o link lá, tá? A aula número 5, e vocês terão que fazer, vocês vão descrever o que está sendo colocado na aula e que o professor lá fala na aula. Quem deu essa aula lá é o Miqueias, tá? O professor Miqueias. Vocês vão descrever o que ele está falando, tal. Na realidade, vocês vão perceber que ele vai estar falando de umas 3, 4, 4 recursos do Windows. E aí, claro, você não precisa explicar com detalhes todos os recursos, mas você vai dizer do que ele está falando, tá? Fica claro, porque ele vai falando os nomes, ele vai mostrando o que é, tá bom? Então, eu quero apenas que vocês assistam a aula e façam um resumo do que foi dito nessa aula, né? O que o professor falou, qual foi o nome que ele deu lá do recurso, do programa. E aí vocês vão me entregar essa atividade para a semana que vem Sobre o até que a aconteceu, terça-feira. né, professor? Isso, o que aconteceu na aula, tá bom, gente? Ok? Bom, pessoal, quero agradecer aqui a presença de vocês e além do Rodrigo ter perguntado alguma coisa, quero saber se a Daniela quer perguntar algo. Daniela, quer perguntar alguma coisa? Não, professor, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá legal. David, quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não, de boa. Tá certo então, David. Robert, você quer fazer alguma pergunta? Não. Tá certo então. E aí sobrou o Jonathan. Jonathan, pergunta alguma coisa aí, vai, por favor. Vai perguntar se acabou a aula, né, professor? Jonathan? Você quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Tá legal. Pessoal, quero informar vocês que aos pouquinhos a gente está retomando as aulas, tá? Ainda não podemos ter as aulas presenciais, mas a escola já está abrindo. Inclusive, já estou podendo ir lá na sexta-feira. Amanhã eu vou dar um pulo lá para ver como é que está o laboratório. Então, acredito que logo a gente talvez aí inicie as aulas presenciais. Mas eu vou informando vocês, tá bom, gente? Ok? Bom, obrigado a todos pela presença aí. Eu aguardo vocês na semana que vem e eu passo o link da aula para vocês fazerem a atividade. Tá legal, pessoal? Tchau, gente. Tá. Tchau.